Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí depende, boa madrugada, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Sou a professora Daniela. A gente vai começar hoje sobre um assunto legal, tá? Do novo Código de Processo, que é a tutela provisória. Aí tá aí para o pessoal que gosta mais de saber onde está. Livro 5, a gente vai falar sobre o título 1, disposições gerais. Tá bom? Vamos lá. Essa tabelinha que vocês estão vendo aí, tutela provisória. Gente, essa tabelinha, eu sei que olhando assim, eu falo, putz, professora, mas só essa tabelinha, não tem um conceito, não tem nada. Gente, vocês vão ver que no final, essa tabelinha vai ser mais do que suficiente para vocês entenderem o que é essa parte geral das tutelas provisórias, ok? Sabendo essa tabelinha, você sabe mais até que o examinador, que também está aí aprendendo sobre isso, para depois ele poder colocar nas questões. Tutela provisória. Por que tem esse reloginho? Professora, o que é esse relógio? Tutela provisória, como a gente sabe, ela está aí para acelerar o processo. Então, a gente vai tentar acelerar o processo, aquele resultado principal, resultado final que a pessoa quer, tá? Então, o reloginho é porque a gente sabe que o processo demora. Então, é uma disputa aí quanto tempo a gente tem o reloginho. Tutela de urgência e tutela de evidência, perdão. São as duas tutelas espécies da provisória. Tutela de urgência, como vocês vão reparar, o legislador ele foi bem feliz na hora de dar nome aos bois aí. O que ele quer, o nome da tutela é o que ela quer dizer. Tutela de urgência, eu tenho uma situação de urgência. Então, simples assim. Tutela de evidência, eu tenho a lupa, tá? Porque é evidente que eu tenho direito. Ah, professora, mas como é que aparece essa evidência, né? O Luiz vai virar e me perguntar, pô, mas como assim? Através da documentação. Eu tenho ali um laço de documentação, uma quantidade que, evidentemente, ali, conforme eu vou dando uma olhadinha, demonstra que eu tenho esse direito. Legal? Legal. Aí agora vamos para as tutelas de urgência. Elas se dividem em 3. Legal, pessoal? Mostrar aí para vocês. Tutela satisfativa autônoma, tutela antecipada e tutela cautelar. Vamos começar pela satisfativa autônoma. É de urgência, tem a nossa sirenezinha aí. A bolsa de doação de sangue, por quê? Por que eu estou colocando? É um exemplo, tá, gente? A tutela satisfativa autônoma, ela é um fim em si mesmo. Então, eu entro com esse pedido e eu não preciso nada mais. A partir do momento que ela é concedida, acabou, eu não preciso de mais nada. Então, eu tenho o exemplo aí da transfusão de sangue. Eu entro com uma ação só de tutela satisfativa autônoma, como o nome já diz, ela é autônoma, ela não precisa de mais nada. Eu entro com ela, eu preciso da transfusão de sangue. Acabou a transfusão? Acabou, finita. Eu não preciso de mais nada, tá? Ah, professora, mas então a gente pode considerar que os efeitos da tutela satisfativa são irreversíveis? Pode, tá? Mas isso não quer dizer que dali para frente, às vezes numa outra situação, ela pode ser revista. Ah, mas como é que eu vou rever uma transfusão de sangue? Eu vou tirar o sangue depois do corpo daquela pessoa que recebeu? Não, você vai ter aí uma ação de reparação de danos ou algo nesse sentido. Legal? Tutela antecipada, mais uns esqueminhas aí, continua sendo de urgência. A peculiaridade, tá? Eu dei o exemplo aí de uma cirurgia, eu estou precisando de uma cirurgia, eu preciso com urgência dessa cirurgia, eu estou passando mal, eu estou com um problema muito sério de saúde, eu preciso dessa cirurgia. Depois, a diferença da satisfativa autônoma é que eu vou ter uma análise, uma ratificação dessa decisão pelo juiz. Então, eu preciso depois comprovar se realmente pelo meu contrato de seguro de saúde, de convênio de saúde, eu tinha direito a fazer essa cirurgia. Ah, mas aí eu não tinha direito. Aí a gente vai para as outras vias, eu pago esse valor, aí a gente vê isso. Mas, basicamente, ela exige uma ratificação depois do juiz. Legal? Aí a gente vai para cautelar. Sempre lembrando, galera, continua sendo de urgência satisfativa autônoma, antecipada e cautelar. São todas de urgência. Legal? Tem uma plaquinha aí, caution. Por quê? Preocupação. O que é uma cautelar? O pessoal das antigas que estudou o Código Antigo sabe que as cautelares eram ações autônomas que a gente entrava de uma outra forma. E aí o legislador, para facilitar, trouxe elas dentro das tutelas. E aí, basicamente, é o seguinte, eu não tenho uma situação de risco, como eu tenho nas outras, tão grande, né? Assim, é uma cirurgia, uma transfusão de sangue. Mas eu tenho uma situação em que o meu direito, ele pode sofrer um risco de ser lesado.
Então, eu tenho, por exemplo, eu coloquei uma tabelinha aí para vocês, eu tenho essa diferenciação, certo? Então, eu tenho, deixa eu pegar a canetinha aqui para grifar para vocês. Então, eu tenho aqui antecipada, execução para a segurança do direito. E eu tenho aqui, na cautelar, segurança para a execução do direito. Ou seja, a antecipada busca antecipar ao autor os efeitos da pretensão e a cautelar afastar qualquer risco que eu possa ter aí no processo. Legal? Então, voltando lá para os nossos slides, para a nossa tabelinha, eu vou ter antecipada e cautelar, eu preciso da ratificação do processo depois pelo juiz. Eu preciso que o juiz olhe, dê aquela olhadinha para ver se eu tinha aquele direito mesmo. Ok? Legal? Na cautelar, galera, sempre destacar que vai precisar possivelmente de uma caução, de algum mecanismo do direito para você poder voltar ao que era antes e depois ficar entendido que não tinha direito, que não tinha por que ter essa cautela. Tá bom? Agora a gente vai para outra explicação que eu estou mostrando aí para vocês. Então, a gente tem uma outra característica dessas tutelas. Antecedente e incidental. Ah, professora, mas como assim antecedente? Principalmente eu vou ter então uma tutela antecipada, antecedente, mas não é a mesma coisa, não são similares? Calma, pessoal. Vamos lá ver o que é isso, tá? Primeiro, tutela satisfativa autônoma. A gente não tem nada, ela não é antecedente e ela não é incidental. Esses conceitos de antecedente e incidental, vocês vão ver aqui, ó, que elas estão vinculadas a se vai ter um processo principal ou não. Então, ela é antecedente porque eu vou ter um processo principal, obrigatoriamente ela vai acontecer antes. Na incidental, eu vou ter um processo principal e a tutela é pedida durante esse processo. Pô, mas então por que na satisfativa autônoma não tem? Porque a satisfativa autônoma não tem processo principal, ela não precisa de nada, ela é autônoma, ela é suficiente, é um fim em si mesmo, como a doutrina gosta de chamar. Legal? Então, basicamente isso. Antecedente, ela vai ser antes do processo. Eu não tenho todos os requisitos para entrar com uma petição inicial, eu tenho algumas coisas, poucas coisas, eu não tenho tudo. Ah, então eu entro já com a tutela antecedente e aí depois eu demonstro lá na petição inicial, depois se eu tiver concedida ou negada essa tutela, aí eu entro com a ação principal. E se for incidente, é essas que a gente já está mais acostumada no nosso dia a dia, eu entro com o processo principal e já entro com o pedido de tutela. Legal? Outro detalhe, pessoal, vocês vão ver aí no slide, ó, lá no cantinho, a gente não pode esquecer nunca a de evidência. Ah, professora, mas e aí? A de evidência, ela vai ser antecedente? Não. A questão de antecedência de uma tutela, ela está vinculada à sua urgência. Então, olha lá no slide, galera. Ela está vinculada à sua urgência. Eu só vou ter antecedência se eu tiver uma tutela de urgência. A tutela de evidência é urgente? Não, não é. Eu tenho lá uma evidência. Então, eu não tenho um risco, eu não tenho o que correr com a situação. Não da forma como a tutela de urgência. Então, ela vai ser incidental. Eu tenho tempo hábil para fazer uma petição legal, uma petição com todos os documentos, e aí eu vou pedir essa tutela. Lembrando, tutela de evidência, ela só é evidente se eu tiver documentos. Então, eu não posso entrar com uma tutela de evidência antecedente se eu não juntei os documentos, ela não vai ser evidente. Legal? Então, pessoal, nos slides a gente vai ter isso muito claro, tá vendo? Então, basicamente, com esses desenhinhos aí, vocês vão conseguir entender tudo isso. Então, vamos lá. Professora, eu tenho uma tutela provisória de urgência, como é que eu sei que ela é satisfativa autônoma? Eu não vou ter a necessidade de ratificação do juiz. Legal? Professora, como é que eu vou saber? Eu tenho uma tutela antecipada. Como é que eu vou saber se ela é antecedente ou incidental? Como é que eu vou saber se ela é antecedente? Eu não tenho o processo. É só ela. Eu não entrei junto com o processo principal, eu não tenho outros documentos. A cautelar, como é que eu vou saber? A cautelar eu vou saber porque eu tenho que tomar cuidado, eu tenho um risco de escorregar. Então, eu já vou de uma forma mais para resguardar o meu direito. Legal? E de evidência, como a gente viu aqui, facinho de entender, é a lupinha ali, é o detetive, tem documento suficiente para provar que aquilo ali aconteceu. Legal, pessoal? Eu deixei aqui no finalzinho o artigo 294, tudo isso que eu disse está nesse ponto específico. Eu espero que vocês tenham entendido. Com certeza vocês vão saber muito mais. Pega essa tabelinha aqui, cola na pia para lavar a louça, cola dentro do banheiro,
dá um jeito, porque eu sei que vocês vão decorar isso daqui só pelos desenhos, e aí depois, ó, só de lembrar vocês já vão saber. Legal? A gente se vê numa próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.